Galera, esse é o novo programa do canal BAFC, Brocando a Rede ao vivo. Live. Live. É mais chique. Live. É verdade. É gourmet. Fodeu, né? Rapaz, realmente aí tá meio gourmet demais, né? Daqui a pouco vocês vão trazer hambúrguer aqui do Barbudo. Ó. Galera, é o seguinte, vamos começar A falar sério a agora. falar sério. O Papo Categoria, o 3 de acréscimo, o quiz, tudo isso são histórias que o Bar Futebol Clube construiu. E aqui a gente está começando a construir uma outra história. Em breve você vai ver como essas histórias vão se relacionar, quem vai ficar vivo, quem vai morrer. E nesse de quem fica vivo ou quem morre, a gente já puxa o nosso primeiro assunto, que é um bate-bola, um crossover com a galera Cássio, de... uma tabela. Crossover. É porque a gente Já estão falando aí, Da lógica a gente tá gourmet, gourmetizado. Crossover. Aí vem tabela, ele fala- tabela. Ok, uma tabelinha, um bate-bola, uma 2-1, triangulação, joga Com a 2-1. galera do Podcast 45, lá de Recife. Lá de Recife. Galera que entende finíssima. muito de futebol. Cássio Zirpoli, Celso Shigami, Fred Figueroa, João Andrade Neto, Lucas Fittipaldi. É Lucas Fittipaldi. Devia comentar Fórmula 1 e Fórmula Indy. É brincadeira, louco. Tô sacaneando, mas só para perder a piada do nome. Enfim, então a galera tem um Cabral. Enfim, é porque tem muita Muita gente galerona, bacana. inclusive, gente ó. bacana. É gente. Sigam eles lá no YouTube, youtube.com/podcast45, não é isso? Isso, e também o podcast, No podcast. deles, o site podcast45.com.br, é uma galera massa, um conteúdo muito consistente sobre futebol, em especial pernambucano, mas também eles sabem muito de futebol de forma geral e tem muitos assuntos legais, vale a pena. Agora, peraí, rapidinho, vamos botar a ordem na parada. A ordem é a seguinte, o Brocando a Rede vai ser sempre que com nós três, de vez em quando a gente vai chamar um convidado aqui Isso. para conversar sobre temas diversos. Exatamente. Hoje a gente escolheu 4 temas que vocês vão ver durante a semana, né, em vídeos separados. O primeiro tema é uma resposta ao podcast 45, falando sobre qual o maior triunfo da história do Bahia. Isso. E o outro é qual o maior triunfo da história do Vitória. Isso Isso. aqui vai pegar fogo. Vai. A gente vai falar também de árbitro de vídeo, toda essa polêmica, se a gente é a favor, se a gente é contra, os benefícios da tecnologia, se existe algum tipo de malefício também, demora para poder se chegar a uma conclusão do árbitro de vídeo, enfim. Como está a questão da CBF também para utilizar esse tipo novo de E tecnologia. eu tenho uma charada pra vocês sobre esse assunto, envolvendo Bahia e Vitória, depois eu falo. E eu tenho toda a solução do árbitro de vídeo. Imagina. Fabinho, Eu mago, já- mestre. Olha o cara do Gato spray, que mestre. fez o spray que todo mundo usa até hoje, a FIFA não pagou o cara. Então Aí, vá ó, com tá atrás de vendo? solução sem Não, dinheiro. já Vai com registrei- advogado, viu? Já registrei minha parada. E a gente vai falar também. Um tema delicadíssimo. Eita, Para esse- começar esse logo, daí- brocando a rede. Esse daí eu... Qual... Não, isso faz... Qual o tamanho de Bahia e Vitória? Eita, mamãe. Pequenos, médios, grandes, gigantescos, Inchado, nanicos. diminuto, E aí? murcho. Vamos começar? Começar E brocando a no rede. nosso, a galera vai poder, só pra galera entender, a galera vai ver a gente ao vivo, a gente vai interagir com vocês, certo? No final aqui a gente vai bater uma resenha com vocês. Agora, tudo que a gente debater aqui ao vivo, pra quem tá acompanhando agora, se você quiser ver de novo, vai estar publicado no nosso site, barfc.com.br, A partir de amanhã. também no nosso canal no YouTube, youtube.com/bafc. Quem está vendo agora e quer ver de novo, vai ver. E quem não está vendo, não viu ao vivo, prazer de estar começando agora. Boa, Pedro 107. E o seguinte, o primeiro escolhe ou morre. Fazendo jus ao nome do podcast 45, tá? Exatamente. no Podcast, podcast 45. Escolhe ou Morre versão BAFC. BAFC falou, vamos falar do Vitória. Eles elencaram as maiores vitórias do Vitória na história. Isso. E aí estavam o João Andrade, o Celso Shigami E o Lucas Fittipaldi. Os resultados que eles colocaram, vamos lá. Palmeiras e Vitória, 7-2 na Copa do Brasil. Em 2003, Vitória 3, Bahia 0 em 97, primeiro jogo da final da Copa do da Copa do Nordeste. Nordeste. O 2-1. 5x1 da Fonte Nova, da estreia da nova Arena Fonte Eles Nova. colocaram como um combo o 5x1 e o 7x3. Isso. Né? Um 12x4, né? Que eles colocaram ali o resultado daqueles dois jogos. Teve um outro 2x1 pro Vitória, mas esses dois especialmente. Teve também o 2x1 do Vitória em cima do Corinthians Em 93, em 93. pela fase de semifinal do campeonato daquele ano, quadrangular, que era uma espécie de semifinal, mas era o quadrangular da Série A de 93. E tem o título de 1972 do Campeonato Baiano, que o Vitória precisava ganhar as duas finais em cima do Bahia e ganhou. Isso. Um time que tinha Mário Sérgio, André Catimbo, um time forte. O que foi o último título do Vitória antes Do heptacampeonato Campeonato do do Bahia. Bom, colocaram lá e discutiram. Apresentaram seus argumentos
e chegaram à seguinte conclusão. A decisão final, por 2-1, ficou a vitória do Vitória por 3-0 em cima do Bahia. Em 97. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Nordeste, em 97. Que Chiquinho fez um golaço, inclusive. Eles alegaram que foi o maior título do Vitória, não, o título mais Não, importante. porque assim, foi o primeiro título do Vitória da Copa do Nordeste, Vitória que é o maior vencedor da competição. Foi a primeira vez que Bahia e Vitória se enfrentaram por uma Copa do Nordeste, logo de cara numa final, na Fonte Nova, e o Vitória deu 3-0. E era um Vitória anabolizado pelos investimentos do Excel Econômico, um Vitória fortíssimo com o Russo, com o Chiquinho, com Esquerdinha, com o Bebeto, um time que encantava de fato, que estava muito à frente do Bahia e que atropelou o Bahia, todas as oportunidades que teve para atropelar, atropelou. Né? Tanto que chegava nos jogos do Barradão já de ressaca e acabava perdendo aquele joguinho de consolação para o torcedor do Bahia, ganhava um jogo, um clássico, mas de fato o Vitória estava deitando e rolando. Vamos fazer isso, vamos fazer uma pincelada de cada uma das opções dele, Vamos. depois cada um dá a sua e a gente chega a um veredito. Vamos lá. 72. Vamos começar pela ordem cronológica. 77, né? Depois de 97. Vamos começar de 72. Vamos 72. O resultado que o Vitória ganhou as 2 partidas, o 5-2 no placar agregado contra o Bahia. Eu vivi muito pouco essa época, Todos só tenho nós. uma busca. Isso. E independente disso, que a gente poderia estudar e ver o tamanho, a dimensão, os jogadores estavam lá, eu penso que foi um grande resultado para o Vitória, sim, venceu 2 clássicos que precisava vencer, mas minha opção está mais para frente. Minha também. Foi um Bavi, querendo ou não, emblemático, final de Campeonato Baiano. Foi um jogo onde o Vitória acabou vencendo o Bahia. Os 2 jogos, né? Esse acabou sendo o jogo do título. Mas assim, ele não é tão marcante para o torcedor do Vitória. Eu não vejo até porque os mais velhos quando conversam. Porque assim, o Vitória na década de 60 e 70 ganhou muito pouco título. Exato. Poderia ter sido marcante, mas eu acho, por exemplo, na década de 70, década de 80, o título do Vitória que interrompeu a série. Foi em 1980. O de Bahia de 80, acho que muito mais importante do que esse. Porque interrompeu uma série de 7 títulos do Bahia. Mas vamos lá, na sequência eles colocaram aí o 93. No 93, o jogo contra o Corinthians. Esse eu acho um candidato fortíssimo. Até por conta do gol de Alex Alves, né? Aí, talvez ali ilustrou que era o brinquedo assassino. Sim. Porque ele pega a bola no meio campo, ele leva o time do Corinthians todo e faz um golaço na Fonte Nova, um gol que para muitos merecia uma placa. E aquele jogo, ele tirou a invencibilidade do Corinthians, foi o único jogo que o Corinthians perdeu. Isso. O Corinthians chegou em Fez o Vitória passar para a final. Só um passava em um grupo. Mas repara, eu digo porque o Vitória ganhou o jogo. Mas foi o segundo jogo do quadrangular. Mas aquele jogo decidiu por conta da diferença de pontos pro Corinthians. Quando o Vitória somou 2 pontos e o Corinthians não somou nenhum. Isso. E o empate lá no Morumbi, na sequência do grupo... Do 2-2 contra o Corinthians, acabou sendo decisivo. Decisivo pro Vitória se passar para a final no grupo que tinha Santos, Corinthians e Flamengo. O Vitória não perdeu nenhum jogo e tirou a invencibilidade do Corinthians. E, na minha opinião, 93, o que emblema 93, quando eu lembro, primeiro, é esse 2-1 em cima do Corinthians. Eu ainda lembro mais detalhado, eu lembro do gol de Alex Alves. Aquele gol todo mundo lembra, foi um golaço. Agora, não vale um título. Mas o escolhe ou morre são jogos marcantes. Certo, mas tem que ter critérios para escolher os jogos. Claro. Isso a gente vai falar depois, mas os meus critérios, o jogo teria que valer um título. Entendi. Mas olha, é porque a gente aqui, e se não me engano foi o Lucas que colocou isso lá no programa deles, a gente no Brasil tem uma cultura que desmerece um pouco a questão do vice-campeonato. Do segundo para baixo são os primeiros perdedores. Né? O vice-campeão é o primeiro dos derrotados. Eu penso um pouco diferente, eu acho que o feito do Vitória naquele ano foi um feito gigantesco. Entenda uma coisa, 93 foi o ano que, querendo ou não, o Vitória ficou conhecido no Brasil. Exatamente. E foi o ano que o Vitória virou grande. É porque o torcedor do Bahia brinca muito com essa coisa de vice, com o torcedor do Vitória, faz parte da resenha, ok. E talvez o torcedor do Vitória tenha uma certa resistência de falar disso. Mas eu penso que o torcedor do Vitória deveria se orgulhar mais. Sem dúvida, foi uma grande campanha. E outra, aquilo ali não foi só um marco de campanha, foi um marco da identidade do Vitória, de ser um clube formador, de utilizar sua divisão de base, de ser um time jovem, tanto na torcida quanto dentro de campo, e teve uma união muito grande e a campanha acabou ajudando. Curiosamente, foi o último campeonato brasileiro sem o Barradão. Né? A partir de 94, a Vitória começou a usar o Barradão e o Barradão acabou sendo também um símbolo desse crescimento do Vitória. Bom, aí em 97 a gente já falou. O 3-0 que o Vitória deu no Bahia, aí tem o jogo de 2003. Vitória e Palmeiras, aquele 7-2 na Copa do Brasil, que Marcos tomou aquele gol que o tornozelo dele foi parar lá na piscina do Parque Antártico. Nadson já esteve aqui com a gente, ele fala ô papacapim, né? Que ele veio, eu vou tomar uma bolada. É isso. Quando eu olho a bola na frente, eu falei, que é isso? ô papacapim. De repente a bola tá ali na frente do fez jogo. 4 gols em cima do Palmeiras no Parque Antártico, só que naquele ano, se você pegar o time do Palmeiras, meu amigo, o time do Vitória, eram
Fusquinha, com todo respeito ao Fusca, e uma potência do outro lado, uma BMW que vinha, porque aquele time do Vitória tinha Naidson, Zé Roberto, Alexandro, Alain Delon, era um timaço. Era um time. O Palmeiras era o Palmeiras da segunda divisão, tinha caído em 2002. Exatamente. Era um time que estava começando a se reestruturar ali para disputar a Série B. Com um déficit financeiro muito grande, né? E o Vitória atropelou o Palmeiras, está na história. 7-2, o Vitória inclusive perdeu o jogo da volta, mas 3-1, mas isso não tinha nem como o Palmeiras reverter aquilo ali. Muito complicado. E a goleada realmente é marcante. E depois a gente vem pro combo. Isso. O 5-1 e 7-3, que claro, foram duas goleadas históricas. O do 7-1 então nem se fala, porque foi a abertura da Arena Fonte Nova. 5-1. O 5-1, perdão. O 5-1 foi a abertura da Arena Fonte Nova. Inclusive o primeiro gol da nova Fonte Nova foi marcado de pênalti por Renato Cajá. E foi um jogo onde o Vitória foi avassalador. E o Bahia não viu a segundo tempo, então, foi uma coisa inacreditável. Esse jogo é o que está mais marcado, inclusive, nos torcedores do Bahia. Para o torcedor do Bahia... Se for falar de pior derrota? Sem dúvida. A gente pode depois fazer um programa disso. Agora, tem os 5-1, se vocês quiserem falar disso, mas antes de vocês dizerem qual o principal desses que foram elencados, certo, eu queria que vocês lembrassem pelo menos um que poderia estar nessa lista. Porque eu tenho um aqui. O do Vasco? Eu acho que é o mesmo, né? Exatamente. O 5x4 do Vitória em cima do Vasco no Barradão. Quartas de final. Com o Fábio Costa pegando o pênalti de Juninho, com o Fernando Vasco abrindo 2x0, o Vitória indo buscar, fazendo gol, com o Cláudio comendo a bola, com o Otacílio, com o Baiano, com o Rodrigo. Era um baita de um time. Nos comentários, eu falei, não porque eu lembrava, mas porque nos comentários no podcast 45, muita gente lembrou desse jogo. Mas foi o primeiro. Eu tava esperando ali, quando passou 97, ele vai falar de 99. Esse jogo, pra mim, tem uma memória afetiva muito bacana. Por mais que a galera não acredite que eu seja a Vitória, a galera fica nessa resenha. Mas esse jogo, pra mim, foi curioso pelo seguinte. Primeiro que ele passou na TV aberta. Verdade. Ele passou na TV aberta. Eu tava em casa com meu primo João, meu primo João Paulo. A gente tava assistindo o jogo, só eu e ele. Acho que não sei se minha família tinha viajado, eu sei que tava só em casa, eu e ele assistindo o jogo. E eu lembro que eu tinha ganhado de presente um negócio de um gravadorzinho, aqueles de fita. Sim. E a gente começou a narrar o jogo. E aí tem a hora do pênalti. Que bicho eu não posso publicar aqui, até porque infelizmente essa fita se perdeu com o tempo, mas o que a gente xingou o Juninho na hora do pênalti, que Fábio Costa defendeu, porque o momento do pênalti é decisivo. Porque o Vasco queria empatar o jogo, se não me engano, e Fábio Costa defende. E ele bate no peito e diz assim, eu sou foda, e o jogo segue. Meu irmão, o botão acho que quebrou na hora de que a gente travou lá o gravadorzinho, e o Vitória conseguiu, diante de um Barradão que estava abarrotado. O jogo do Vitória empata com o Vasco no segundo jogo e depois ganha em São Januário. Na verdade, empatou os dois, não foi? Empatou os dois, porque era naquela época... 2x2 e 1x1. Os playoffs eram o melhor de 3 jogos. E o Vasco não conseguiu vencer o Vitória. O Vasco era um dos favoritos. E o Vasco, outra coisa, o Vasco tinha acabado de chegar de uma final de Mundial Interclubes. Era basicamente foi campeão o mesmo da time. Libertadores, né? Tinha sido campeão da Libertadores no ano anterior. Exatamente. Então aquele time do Vitória, que tinha Arthur, Tuta, Cláudio, Fernando, Baiano, Otacílio... E seria campeão em 2000, Vasco. E que seria campeão em 2000 com aquela mesma base. Exatamente. Então aquela vitória do Rubro Negro no Barradão, pelo que foi o jogo, porque é o seguinte, foi um grande jogo. Tanto o Vitória quanto o Vasco jogaram muito. E esse pênalti de Fábio Costa, querendo ou não, acabou sendo a diferença que foi pro Vitória vencer por 5x4, empatar o segundo jogo e depois no terceiro jogo, com um golaço de Baiano de falta, vencer por 2x1 e chegar à semifinal do Campeonato Brasileiro. E detalhe, depois de 93, foi a próxima grande campanha do Vitória. Verdade. Com relação a campeonatos brasileiros. Então aquele jogo marcou muito. Pela atmosfera, pela maneira como foi construído o jogo, então 5x4 do Vitória no Vasco, pra mim foi o grande jogo. Foi o que eu senti falta também. Então vamos começar a definir essa bagaça. Bora lá. Certo? Quem quer começar? Quem quer começar? Pedro que é o Vitória. Eu vou com 5x4 no Vasco. Pra mim, pela memória afetiva, pelo que foi o jogo, foi um jogo a nível nacional, uma quartas de final do campeonato brasileiro. Vamos provocar aqui. É pela sua memória afetiva ou pelo tamanho do resultado? Entenda, tem um peso muito grande na memória afetiva, sem dúvida alguma. E aí a gente não tem como ser totalmente imparcial ou parcial nesse sentido. Existem vários bavis, por exemplo, tem aquele 6x2 do Vitória no Barradão. Eu tava lá. O 5x1, o 7x3. Rapaz, eu vou lembrar de tanto jogo aqui do Vitória. Teve um jogo do Vitória contra o Corinthians pelas quartas de final da Copa do Brasil, que o Vitória ganhou do Corinthians também no Barradão, né? Gol de Magno, inclusive, que ele bate de canhota, faz gol em Fábio Costa, inclusive, foi um grande jogo também do Vitória. Rapaz, a gente vai lembrar de inúmeros jogos, mas pra mim, pela memória afetiva e pelo que foi o jogo, pela força do Vasco naquela época, eu fico com 5x4. É um bom voto. Eu vou votar em seguida. Eu acho o seguinte, eu criei eu criei um critério
que avaliava o seguinte: primeiro, o maior jogo tem que valer alguma coisa. Tem que valer, para mim, tem que valer um título, um grande título, certo? E o segundo, o adversário. Quem era o adversário, certo? Aí eu fiquei em dúvida do 3-0 da Copa do Nordeste. Sim. Porque valia né, a Copa do Nordeste. E o 5-1, combo 7-3. Sim. Porque valia um Campeonato Baiano e valia também muita coisa. E eu, como... O 7-3 valia, né? O 5-1 não. O 5-1 foi pela fase... Mas eu tenho um adendo. O 5-1, ele vale um título talvez mais relevante do que um Campeonato Baiano isolado. Porque foi o primeiro jogo da Nova Arena. Exatamente. Isso é verdade. Exatamente. E teve a revolta das Cachirolas também. Foi depois disso. Foi Entre um jogo e A outro. revolta das Cachirolas foi o 2-1 entre um jogo e outro. Entre um jogo e outro. O Bahia tomando 2-0, quando o jogador do Bahia ficou cobrando escanteio ali Mas, assim, na Laçu, jogaram as Deixa eu caixas. explicar melhor, porque, assim, todo mundo Eu, sabe... inclusive, estava trabalhando nesse jogo e tomei uma cachirolada pela cabeça, pela perna. Eu tô falando aqui como torcedor do Bahia. E Sim. pra mim foi mais sentido essas goleadas, até porque essa goleada no Bahia criou um efeito que foi além do campo. Mas Criou foi um estopim. efeito político. Vamos lá, foi um estopim, ok. Então foi um baque, foi um se liga malandro Mas que o vamos lá. Vitória deu no Bahia. Beleza. Porém, foi um estopim que ajudou o Bahia. Sim, não interessa. Mas foi, a partir dali, foi um baque tão forte que Que mudou abalou a o jogo estrutura todo. do Sim, Bahia. sim. Aquilo ali foi um baque tão poderoso que as personalidades, assim, grandes tricolores começaram a ver, não, a gente não pode continuar dessa forma. O Bahia, aí veio o Bahia da torcida. o Bahia, um clube fechado como era, chegou, tomou essa cacetada forte do Vitória. Então, pra mim, como torcedor, eu tô falando aqui como torcedor do talvez quem seja torcedor do Vitória tenha outro pensamento, mas pra mim, essa e acho que é um prazer muito grande do Vitória. O Vitória fez camisa de 5-1, 7-3. Sim, exatamente. Isso, claro. Entendeu? Não, e pro torcedor, são dois resultados que o torcedor não vai esquecer. Assim, a inauguração da Fonte Nova e o cara chegar lá e dar uma sova de 5-1, de 7-3, é uma coisa Se pra você virar pra se qualquer lembrar torcedor do Vitória, pra ver os sempre. dois conversando assim, 5-1 eu fui, você não precisa falar mais nada. Entendeu? Não, sem então, dúvida. pra mim, esse 5-1 representa muita coisa na história, não só do Vitória, como do maior rival, o Bahia. Entendeu? Então, pra mim, é isso aí. Bom, eu vou seguir o critério da galera do Podcast 45, que sempre o último voto vai ter que ser um voto de Minerva, não vai poder terminar empatado. Certo. Mas eu balancei em relação ao jogo do 2-1 em cima do Corinthians só pela questão histórica, porque parece que a partir daquele momento o Vitória mudou de tamanho ali. Né? Dá uma impressão que ali o Vitória mostrou, olha, eu sou um time que mereço mais respeito do que estou tendo até hoje. Sou um time capaz de fazer grandes coisas nacionais. Eu estou aqui. Se Cristiano Ronaldo estivesse ali com a camisa do Vitória, ele falaria, eu estou aqui. E aquele 2-1 foi uma coisa muito marcante, a musiquinha, a festa começa na ladeira. Aquilo foi uma coisa muito bacana. E você da Bahia. Eu, como torcedor do Bahia, você vê como o Vitória mudou de tamanho. Eu, como torcedor do Bahia, eu não me incomodava muito com o sucesso do Vitória, porque eu tinha mais rusga com torcedores do Flamengo, mais resenha com o torcedor do Flamengo do que necessariamente com o torcedor do Vitória. E eu tinha até, assim, olhava com certo carinho a ascensão do Vitória. E não aconteceu isso só com você, não. É Muita isso. gente da torcida Depois do que o Bahia, Vitória naquela época, criou a asinha e começou a dar porrada Aí no Bahia, começou a aí que incomodar. começou o bicho pegar. Então, deixa eu fazer um recorte aqui, porque aqui no Bahia Futebol Clube, por mais que eu trabalhe em outros veículos, Cássio também e tal, a gente faz questão de mostrar bons trabalhos de colegas nossos jornalistas aqui da terra. O Correio lançou, nas Vitor últimas Vilar. 8 sextas-feiras, uma série especial falando de 93. Muito o boa, Brinquedo muito Assassino. boa, Assassino. muito Por boa. sinal, Vitor Vilar, parabéns, Parabéns. meu querido. Foi muito Excelente bacana material. esse trabalho. Agora, Pra quem não tinha acompanhado, pôde acompanhar, pra gente dinamizar o que foi 93 para o torcedor do Felipe Vitória. Almeida aqui lembra de um placar Interessante. memorável também, um 6-5 de 6 a 5 índio. de índio, das 4 flechadas, é verdade. Verdade, a gente Rapaz, esqueceu de falar aqui. Grande lembrança. grande Mas lembrança. sabe por quê? Realmente. Sabe Dois por quê? times de Série C. Exatamente. Não, um de Série B, o Vitória era Série B o Vitória já, o acabou de Bahia subir. Série Mas C. foi um jogo muito... Foi o legal. último jogo da velha Fonte Nova. Exatamente. O Vitória fez um combo, barba e cabelo. Encerrou com chave de ouro. Venceu o último e ganhou o primeiro. Ganhou o primeiro e sempre com jogos marcantes. É uma boa lembrança. Agora, Boa, Felipe. Valeu. eu penso que o do Corinthians, eu tava balançando, mas eu tava balançando entre o do Corinthians e o combo de 2013.
Porque o combo de 2013 é algo que o torcedor Vitória daqui a 50, 60, 70 Vai lembrar anos pra vai vida lembrar. O 5x1 no 7x3. E, ó, O 5x1 foi um negócio devastador. Eu fui como torcedor do Bahia pra Fonte Nova. E eu fui cheio de alegria, imaginando ver o Bahia resgatando sua força. Meu irmão, fique na sua. Resgatando a sua força, o seu tamanho, a sua grandeza, vai pegar o Vitória. Tinha conseguido ficar na primeira divisão pelo segundo ano seguido. Eu falei, pô, vai ser um grande jogo. E foi uma lavada, o Vitória fazendo gol. Eu falei, teve uma hora que eu me atordoei, o quinto gol do Vitória. Eu cheguei a parar e pensar, tá 5 ou tá 6? Porque eu já perdi as contas. Foi um negócio dramático. O 7x3 eu não fui, mas fez parte de toda essa história. Então, assim, Você tomou gol de Mansur no 5x1, não foi? O Mansur fez gol no 7x3. 7x3. O 5x1 teve gol de Michel, teve gol de Marcos Biancucci, Renato Cajá, Marquinhos e Wander. Agora, que negócio curioso, E aí, rapaz. Porrada, A gente tá falando aqui do maior triunfo da história do Vitória e quem vai ganhar por causa da opinião de 2 tricolores aqui. Mas entenda porque eu sei que vocês votaram e eu, querendo ou não, dou o braço a torcer um pouco por conta disso, porque vai ser marcante. Foi marcante o 5x1 e 7x3, esse combo de 2 porradas que o Vitória deu no Vitória. Porque é como o Fabinho, acho que o Fabinho foi preciso, bicho. Você falou tudo o que o torcedor do Vitória sente com esse triunfo, essas 2 vitórias. Uhum. Que a porrada não foi só no campo. Não. Velho, a porrada se estendeu Abalou a O Vitória deu uma raquetada no clube, velho. Exatamente. Foi um se ligue. Pau, Pau, aquele pessoal tapa. Por mais que tenha ajudado ao Bahia sair de um momento muito ruim, como instituição, tem uma reviravolta política, uma reviravolta de identidade do clube. E só engrandece o resultado, meu filho. Isso engrandece o resultado porque foi um rival dando uma porrada tão segura que fez assim, ou muda o que tá aqui, ou E ela o vira Vitória abaixo. tinha voltado da Série B pra Série A naquele ano. Exatamente. Talvez por isso que a galera do podcast 45 não escolheu esse aí, porque eles entendem muito de futebol, mas essa parte dos meandros, da As minúcias. política, Não é nem só isso. Da Aí parte aqui, ó. política, Aí tá aqui né? também. eles não deviam estar tão conhecendo essa parte assim da parte política, do que envolveu na política. Do que provocou aquele Ó, resultado. rapidinho, fala aí, Fabinho, o que o Pedro Viana tá dizendo aí, ó. Pedro Viana, rapaz, esse 5x1 foi foda. Eu moro em Portland, nos Estados Unidos, e a gente estava assistindo esse jogo no notebook. Eu quase joguei o computador do outro lado do quarto de tanta raiva. Ali foi muito. Esse daí Então, bateu forte no Então, assim, Decididos. pra ninguém morrer, todo mundo vai viver aqui, né? Alô, galera Do podcast 45. O combo de 2013 foi a 5x1 e 7x3. maior vitória da história do Vitória. Valeu? Valeu, abraço. galera. Um abraço.